Bom, vamos começar então aqui a nossa entrevista com os elementos do Lusitano Santa Cruz. Connosco em estúdio está o presidente Eduardo Ferreira, também o Ricardo, treinador das handebolistas séniores femininas. Também está connosco a guardiã, uma das guardiãs da equipa, a Mariana Magalhães. Muito boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Começo então pelo presidente Eduardo Ferreira. Eduardo, conte-nos um bocadinho a história do Lusitanos. Bem, o Lusitanos é uma coletividade sediada em Santa Cruz do Bispo. Teve o seu início em 1983, com vários atletas oriundos do Leixões Sport Clube. Portanto, num torneio tentámos ver qual era a receptividade que o handebol teria e nesse ano mesmo, no fim do ano, arrancámos com uma secção autónoma do Futebol Clube Lusitanos. Durante 10 anos estivemos nessa situação, portanto, com uma secção completamente autónoma do futebol, e em 1994 arrancámos com autonomia total e criámos o Handebol Clube Lusitanos. Muito bem. Efetivamente há pessoas que confundem, e quando nós estivemos aqui da primeira vez, o Ricardo e mais algumas atletas do Lusitano, há pessoas que de facto confundem o futebol com o handebol. Sim. Como é que funciona isto? Portanto, o que é que acontece é assim, nós para sairmos do futebol foi bastante difícil, houve uma Assembleia Geral do clube que não nos queria deixar sair, e então uma das condições para que nós pudéssemos iniciar o nosso projeto foi mantermos na coletividade o nome de Lusitanos. E, portanto, como somos os dois de Santa Cruz e somos ambos com o nome de Lusitanos, muitas vezes há aquela confusão, Lusitanos, mas somos clubes totalmente independentes, totalmente autónomos, que neste momento nenhuma ligação tem entre eles, a não ser a boa amizade e a vizinhança dos dois clubes de Santa Cruz do Bispo. É notório que de facto a maior parte das coletividades, e daqui a pouco vamos ter aqui mais uma coletividade de Santa Cruz do Bispo, o Junqueira, no caso particular no futsal, é notório que efetivamente, ao contrário do que as pessoas estão habituadas, e isso também é de salutar, de facto, é que existe muita amizade e muita fraternidade, digamos assim, entre as coletividades, pelo menos ali de Santa Cruz do Bispo. É a ideia que eu tenho. É verdade. O que acontece é assim, nós estamos a utilizar, todas as coletividades, estamos a utilizar o pavilhão municipal. Portanto, mais do que ninguém, teremos que nos dar bem, teremos que haver a nossa compreensão para conseguirmos levar a nossa água ao moinho. Porquê? Porque o espaço é único, os clubes são muitos, são 2 clubes de futsal, havia o Hockey Patins que este ano, por problemas internos, não arrancou com a competição, e o handebol. O que quer dizer que o espaço é único, a horas de treinos mais ou menos é das 7 às 24, das 19 às 24, portanto, se não for bem gerido esse espaço e não houver uma boa compreensão, principalmente a nível de treino está definido, mas a nível da marcação de jogos tem que haver uma compreensão e um entendimento entre todos os clubes para que os jogos não haja problemas ao marcar. Temos também, para resolver alguns problemas que possam surgir de incompatibilidade de horários, a Matosinhos Sport, que é a gestora do espaço, e muitas vezes quando não conseguimos arranjar um espaço para fazermos a marcação de jogo, porque muitas vezes a Federação exige que as últimas jornadas sejam um horário fixo, muitas vezes é impossível, e a Matosinhos Sport normalmente arranja-nos um pavilhão alternativo. Como é que tem sido esta experiência com as handebolistas? Durante todos os anos que tenho tido ao longo no clube, há uma mais participação da parte feminina do que até muitas vezes da parte masculina. Apesar de termos arrancado inicialmente com a parte masculina. Porquê? Porque não há mais nenhuma coletividade feminina em Santa Cruz do Bispo. E, portanto, ao não havendo mais nenhuma coletividade, normalmente é mais receptivo fazer a captação. A nível do masculino, como nós sabemos,
a maior parte dos rapazes gostam de ter a bolinha no ponta de pé do que eles ter na mão, não é? Pronto. E muitas vezes teremos pessoas que vêm porque os pais foram jogadores e viram o pai jogar, portanto, e entusiasmaram-se, muitas vezes até entre camaradagem de amigos, conseguem nos trazer e depois acabam por gostar e ficam. É inevitável fazer-lhe esta questão, a nível de apoios, o que é que vocês têm tido? Agora vamos ver, é assim, nós estamos muito limitados, principalmente por causa da situação geográfica onde está Santa Cruz do Bispo. Santa Cruz do Bispo é perto de tudo e longe de tudo ao mesmo tempo. Claro. A nível de transportes, tem uma deficiência de transportes muito grande. Há determinados transportes que a partir de determinada hora não existem. Portanto, quando se faz treinos à noite, se não tiverem viatura própria ou não houver a camaradagem de uns levarem outros, não terão meios para se deslocarem para as suas habitações e, portanto, face à localização e sendo um meio estritamente rural, não tem nem empresas nem indústrias de grande relevo e, portanto, é muito difícil captar donativos, publicidades e apoios. Porquê? É muito simples. Eu, para bater à porta das empresas, vou bater a outras freguesias. Se vou mais para norte, tenho a Maia, que é o Conselho da Maia. Se for para sul, tenho Lessa, que há outras coletividades. Eu não vou pedir praticamente um patrocínio com uma empresa de Lessa, quando tenho outras coletividades em Lessa que poderão ser patrocinadas. Portanto, é muito difícil. Portanto, é muito difícil arranjar apoios. E nós sabemos perfeitamente com a situação socioeconómica que o país atravessa. E atendendo a que a maior parte dos donativos desportivos não entram para a contabilidade dos clubes, a não ser que o clube seja mecenato e clube de utilidade pública, o que nem todos os clubes são, porque acarreta determinadas diretrizes que é difícil fazê-las para um clube completamente amador, porque nós somos completamente amadores. Nós somos aquilo que nós costumamos dizer, praticamos o desporto como pagantes. Nós pagamos para praticar desporto. Sim, eu tenho noção disso, que eu também sou praticante e, portanto, quase que nós pagamos para realmente termos essa... Temos, portanto, e um caso caricato é que normalmente quase todas as equipas que têm escalão sénior não pagam, as nossas pagam e pagam bem para poder praticar a modalidade. Por uma razão muito simples, apesar das associações e as federações serem clubes de utilidade pública que são patrocinadas pelo IPDJ, não é? A nível de apoios para os clubes, nenhum. Quer dizer, e além de não ser nenhum, todos os anos as inscrições aumentam, são mais caras, os seguros são mais caros. Também, não é? Eu posso dizer que a inscrição de um atleta normal fica por 120 euros. Portanto, veja, se eu tiver 20 atletas séniores, só para inscrições quanto não é, pois temos que ter a logística, os apoios, não sei o que mais. É difícil, principalmente no meio onde estamos inseridos. E depois acontece que aquilo que me entristece um pouco é que noto que os pais de atletas têm um afastamento muito grande até dos próprios filhos e a acompanhar os filhos. Mas ainda assim há pais que ainda acompanham essas... Principalmente agora uma nova fornada que estamos a fazer de Bambis e de Minis, em que os pais patrocinam e fazem o acompanhamento com os filhos, levando os próprios veículos para os transportar e, portanto, isso faz-nos com que o nosso futuro, portanto, apesar de ser passo a passo e ser difícil, vamos continuando a lutar para que consigamos ali em Santa Cruz do Bispo, pelo menos praticar desporto, porque em Santa Cruz do Bispo não há uma piscina, não há um ginásio, não há absolutamente nada. Mas ainda assim o apoio da União de Freguesias de Perafita... Felizmente, desde que houve a União de Freguesias, o presidente atual e os elementos tiveram a preocupação de dirigirem aos clubes, fazendo uma inscrição do clube na União de Freguesias e, ao fim de 31 anos de coletividade, nestes 2 últimos anos conseguimos ter um pequeno subsídio
da parte da União de Freguesias. Presidente, já vou falar mais um bocadinho consigo, resta-me agora aqui falar na parte desportiva, naturalmente. Sei que vocês estiveram aquém, quase que estiveram lá mesmo a chegar aos campeonatos nacionais, mas eu vou falar com o Ricardo. Ricardo, boa noite. Boa noite. Mais uma vez, é um gosto ter-te aqui no nosso programa. Eu é que agradeço. Ricardo, como é que foi a expectativa? A expectativa, claro, não foi a mais digamos, satisfeita, não foi aquilo que vocês pretendiam, porque de facto o vosso objetivo era passar aos campeonatos nacionais. Em termos desportivos, o que é que falhou? Olha, Ângelo, essencialmente o que nos falhou foi alguma maturidade em alguns momentos do campeonato, desta fase regular. Falhou-nos também um resultado caseiro que, na minha opinião, acabou por ditar o nosso afastamento da fase final do campeonato da 2ª Divisão, contra um adversário que nem sequer jogaria para os nossos lugares, digamos assim. De qualquer das formas, foi um campeonato positivo da equipa. Ficamos a 1 ponto dessa mesma fase final, derrotando o 2º classificado na última jornada em nossa casa. Foi o Módicos. Exatamente. Mesmo assim, isso a nível coletivo. A nível individual, tivemos boas prestações. Tivemos a primeira, ou seja, a melhor marcadora desta fase regular é nossa. A terceira e a quarta também, ou seja, no top 5 conseguimos colocar 3 atletas, o que é bom para uma equipa que ficou no 3º lugar desta fase regular. E para todos os efeitos, também a nível coletivo, falhamos esse objetivo primordial, que era o nosso objetivo principal para esta época. De qualquer das formas, podemos igualar o que foi feito na época passada, já que o Lusitanos é detentor do troféu de encerramento, uma espécie de uma taça de encerramento. As atletas séniores femininas venceram esse troféu o ano passado. Há de agora iniciar o deste ano e vamos com a mesma ambição, já deitando um olho na próxima época, para também começarmos já a criar algumas rotinas, porque tanto a ideia do clube como a da equipa técnica e de todo o staff que acompanha a equipa e das próprias atletas, principalmente, é no próximo ano não falhar o objetivo principal. Como já referi há pouco, acredito plenamente que é possível, porque foi uma falha que às vezes pensamos que é uma pequena falha, mas não é, porque acabou por ditar o nosso afastamento. Aquela pequena falha, aquele dia não que tivemos, acabou por ditar. De resto, desenvolvemos atletas, fomentamos o espírito de grupo também, que estava um bocadinho perdido, digamos assim, mas de qualquer das formas foi uma época que não posso considerar negativa, só posso retirar coisas positivas dela. Era isso que eu te ia perguntar, precisamente. Ou seja, dentro do mal também tiraste conclusões boas, tiraste seguramente coisas boas para a próxima época. Que coisas foram essas? Olha, Ângelo, o que retirei foi principalmente a capacidade das atletas em se debaterem com qualquer equipa. Acho que a equipa deve debater-se de igual para igual com qualquer que seja o adversário. O primeiro classificado, só para situarmos aquilo que eu estou a dizer, o primeiro classificado desta fase regular terminou a fase regular sem derrotas, mas na penúltima jornada apanhou um ligeiro susto connosco na sua própria casa. Ou seja, eu acho que esta equipa consegue bater-se de igual para igual, tanto que fomos eliminados da Taça de Portugal com uma equipa da primeira divisão ao perder por 3 golos de diferença em nossa casa. O que quer dizer, eles têm outros argumentos individuais, mas a nossa equipa, através do coletivo e de um espírito de grupo enorme, acabou por equilibrar um jogo de, se calhar todos diziam que seria fácil para o adversário, e teve imensa dificuldade em levar-nos de vencida. Ricardo, temos aqui a Mariana Magalhães. Mariana, boa noite. Boa noite. Bem-vinda então à Rádio Matosinhos Online. O que é que tu tiras desta época?
tiro tudo de bom. Tenho, em primeiro lugar, a dar todo o mérito às minhas colegas de equipa, porque todas nós sabemos, e quem nos acompanhou, que não foi uma fase fácil para nós, mas fomos superiores a isso, demos sempre o nosso melhor. Todos os jogos, se calhar lá está o jogo em que o Ricardo diz que foi o nosso dia não, podíamos ter dado mais um bocadinho, mas não há cá aquele pensamento de se calhar podia ter feito melhor. Não, todas nós entramos, todas nós damos o nosso melhor naquele momento. E foi basicamente isso. Eu tenho orgulho nelas, porque acima de tudo mostramos que finalmente a quem duvidava somos uma equipa e não apenas um grupo que se juntou para jogar handball. E para o ano ainda vamos dar motivos às outras equipas para falarem sobre nós. Eu sei que, e por experiência própria, porque verifiquei as tuas colegas que cá estiveram da última vez, vocês de facto são um grupo muito unido. Sim, qual é o segredo para isso? É dar-nos todas bem, é não criar conflitos entre nós mesmas. E o mais importante é, se uma faz algo que a outra não gosta, é para ser resolvido ali. É uma coisa dentro das 4 linhas. A pergunta objetiva, que eu deveria ter feito antes, é como é que surgiu o handball na tua vida? Eu era de Santa Cruz do Bispo. Ao contrário do que o presidente diz, sempre há handballistas em Santa Cruz do Bispo. É verdade. Eu morava mesmo ao lado do pavilhão e sempre despertou um bocadinho de interesse em mim. Não foi o meu primeiro desporto, eu primeiro pratiquei hóquei em patins, não tem nada a ver, mas depois houve ali um bichinho que me cativou no handball e eu posso ser guarda-redes hoje em dia, mas eu comecei a jogar à frente, eu era ponta, não era a minha cena estar na baliza. E foi uma paixão, foi um desporto eleito desde o início e fui desenvolvendo isso. E qual é o teu objetivo no Santa Cruz? Neste caso, no Lusitano de Santa Cruz. Para a próxima época. O teu objetivo para a próxima época e no futuro, quem sabe? É levar a melhor lição que puder daqui com a minha equipa e, sem dúvida alguma, chegar à fase final. Muito bem. Presidente, há pouco falou nos Bambis e nas escolinhas. Quais são os próximos projetos para o Lusitanos? Bem, nos nossos projetos nós temos que fazer uns alicerces. E os alicerces que temos que fazer é fazer captações das camadas jovens. E fazer as captações das camadas jovens vai nos fazer que, talvez, em alguns anos, iremos ter um interregno em alguns escalões. Porque ir buscar jogadores séniores é fácil. Ir buscar miúdos com qualidade para serem infantis, ou serem juvenis, ou serem iniciados, já é muito difícil. Porquê? Porque ou já são atletas de outros clubes e, ao serem atletas de outros clubes, dificilmente também, salvo raras exceções, quererão sair. Se não são atletas, ou nunca foram, ou são predestinados, natos para o desporto e poderão facilmente, com meia dúzia de treinos, conseguir aguentar a modalidade e inserir-se na competição e no treino. Se realmente não, o que é que acontece? Acontece que esses atletas novos que chegam, face a não haver um espaço muito grande, vão prejudicar praticamente toda a dinâmica de um treino. Porque nós sabemos perfeitamente que quando temos um treino especificado para fazer e planeado, se houver-se constantemente interrupções nesses esquemas que queremos fazer por pessoas que não fazem isto de propósito, mas que ainda não estão adaptadas, vai prejudicar o treino coletivo. Portanto, é nas camadas jovens que nós temos que fazer e começar a fomentar, e começar daquele género, como já temos um escalão que veio de infantis, passou a iniciado, hoje é juvenil, está um escalão muito competitivo, é um escalão que eu esqueci-me há pouco de fazer, quase quando se falou no apoio dos pais. Fizeram um ano inteiro a Feira dos Golfinhos, vendendo artesanato, vendendo cachorros quentes, vendendo bifanas, e praticamente durante uma época inteira, quer chovesse, quer fizesse sol, com apoio dos pais, com apoio de alguns pais eram enfermeiras, iam lá com uma bancada para medir tensões, ver a glicose, ver os diabetes, e tudo isso criou uma dinâmica que
essa dinâmica que fez a união do grupo, ainda mais porque os pais estavam envolvidos naquela situação, e essas dinâmicas têm o seu fruto futuro, que é o maior acompanhamento dos pais para com o desporto, para com o clube em si. Há pouco, quando falei em Santa Cruz do Bispo, nós somos uma coletividade que, durante muitos anos, mais de 90% dos atletas eram nascidos ou moradores em Santa Cruz do Bispo. Como é o caso da Mariana. A Mariana foi. A Mariana agora, por motivos logísticos, mudou para a Maia, onde morava, mas, por exemplo, ela desde pequenina era de Santa Cruz do Bispo. Portanto, é assim. Eu ouvi, e eu também fiquei um pouco triste, por os atletas séniores não terem passado à fase seguinte, à competição de campeão nacional da segunda divisão, que dava acesso ao primeiro e ao segundo classificado à primeira divisão nacional, mas em certa parte eu faço o esforço que elas fizeram, tanto as atletas como a equipa técnica e os oficiais. Nós sabemos perfeitamente que fomos jogar muitas vezes com equipas que treinavam todos os dias, com um treino intensivo todos os dias de 2 horas, e quando nós treinámos 2, 3 vezes por semana, e às vezes treinamos a meio campo. Portanto, há determinadas coisas que depois no jogo nos faltam, precisamente porque temos algumas limitações de treino, não é? E ao termos muitas limitações de treino, temos depois num confronto direto com outras equipas com um treino mais intenso, principalmente, e nós, a maior parte dos jogos que nós temos é nos últimos 5 minutos que nos vamos, porque nós perdemos muitos jogos por um golo. Sim, eu tenho acompanhado, muitos jogos, tenho verificado isso. Portanto, o que quer dizer que não havia assim uma grande diferença, não é? Mas isto depois reflete-se no campeonato inteiro. E depois acontece também outra coisa, os nossos horários normalmente de treino são das 10h30 em diante, o que é muito complicado. Principalmente para quem estuda ou para quem trabalha. Eu daqui a pouco vou perguntar vou fazer uma questão à Mariana sobre essa matéria, mas não sem antes lhe questionar também, Presidente, corrija-me se eu estiver errado, 20 e poucos anos de presidência. Sim. Onde é que vai, seja mais preciso, por favor, até onde é que vai então o Presidente Eduardo Ferreira? Eu julgo que tenho que dar lugar aos novos. Outras pessoas que me queiram substituir, que tenham outra dinâmica já, porque uma pessoa ao fim de muitos anos acaba por se acomodar, acaba até por ficar, por ver-se saturado com os problemas do dia a dia que nos surgem e às vezes com as ingratidões que nos aparecem, não é? Portanto, a nível de clube em si, nada há a dizer. Todas as pessoas que têm trabalhado comigo, desde o atleta mais pequenino até ao sénior e até ao treinador mais qualificado, nada tenho a dizer, sempre foram ótimos colaboradores, ótimas pessoas, sempre prontas para ajudar o clube, sempre prontas para ajudar o amigo, porque é disso que se trata. Ali nós somos uma família, damos-nos todos bem. Por vezes temos as nossas divergências, como em todos os lados. Com certeza. Fazendo, as ideias não são todas iguais, mas eu julgo que está numa boa altura de começar a tentar arranjar que haja alguém que me queira substituir, que queira, não quer dizer que me afaste completamente, mas que tenha mais disponibilidade do que eu. Não é que eu não tenha disponibilidade, mais que nunca agora que me aposentei, mas ao aposentar-me também me liberta mais tempo, não é? Tenho mais tempo livre e não me posso condicionar a que todo esse meu tempo livre seja condicionado ao handball. Porque quê? Tenho uma família em casa que muitas vezes me diz: vamos jantar. Eu não tenho reunião. Olha, o teu filho convidou-me para ir jantar. Olha, não posso, tenho treino. Portanto, e isso ao fim de muitos anos começa a saturar. Portanto, não haja dúvida que eu estou na altura ideal para fazer um pequeno interregno
e depois, futuramente, se calhar, voltar. Presidente, perguntava-lhe também o que é que tem achado do trabalho da equipa sénior, feminina, e também do trabalho, naturalmente, da equipa técnica liderada aí pelo Ricardo. Agora vamos ver uma coisa. Nós, ao sermos ambiciosos, nunca estamos satisfeitos. Com certeza. Mas isso faz parte da vida, não é? Portanto, o que é que acontece? Nós, normalmente, gostaríamos sempre de mais, mas também temos que ter o fiel da balança. Sabemos que o mais só é possível se forem reunidas mais condições. As condições são aquelas que temos, não podemos fazer como algumas pessoas, já trabalhamos 24 horas por dia, então trabalha-se de dia e de noite, mas não pode ser, são 24 horas são 24 horas, a nível de treinos, das 19 às 24, 3 coletividades a trabalhar, dará terças, quartas e sextas para treinos de velocidades. E isso temos que encaixar todos os escalões. E não é terças, quartas e sextas, das 19 às 24. Terças até às 21h30. Quartas até às 22. Não, quartas até às 24, porque quando o hockey desistiu. E depois à sexta-feira das 21 às 24. E isso é para todos os escalões que temos. E neste momento temos bambis masculinos e femininos, minis masculinos e femininos, iniciadas femininas, juvenis femininas e séniores femininos. E temos juvenis masculinos. No ano passado tivemos séniores masculinos, mas 2 escalões séniores com as situações económicas que nós temos é muito incomportável. Porque, portanto, os séniores masculinos podem, por vezes, no princípio da época, dizem sim à mãe, sim, tudo bem, nós vamos fazer. Mas depois é totalmente o contrário. Depois não cumprem, claro. E depois alguém fica com a batata quente. Com certeza, eu compreendo perfeitamente isso. A nível de apoios da Câmara Municipal de Matosinhos. Apoios da Câmara Municipal de Matosinhos. Temos, até à data, houve um ano que falhou, porque na altura que saiu a Lei 8 de 2012, em que não podia haver patrocínios, ou antes não podia haver patrocínios desde o momento que as câmaras tivessem dívidas a mais de 75 dias. Portanto, e porquê? Porque eles faziam o bolo geral da Câmara, não faziam a 100%, mas faziam só a 75%, e ao fazer a 75%, o dinheiro arrecadado da Câmara é para pagar todos os seus compromissos, não havia do outro. Felizmente isso foi alterado, e neste momento, e com a presidência do Guilherme Pinto, ficou clarificada o apoio. Há um protocolo assinado pelos clubes e pela Câmara de Matosinhos, em que está definido que todos os clubes com escalões jovens, formação até mesmo até júniores, se utilizarem as instalações camarárias, recebem 50 euros por cada atleta. Caso tenham instalações próprias. Recebem 100. Muito bem. Ricardo, como é que está a ser preparada agora esta fase desta fase da época do Lusitanos? O que é que está previsto? Bom, a nossa forma de trabalhar continua exatamente igual. Não é por ser uma taça de encerramento que o campeonato já acabou que vamos tirar o pé do acelerador. Também já transmiti isso às atletas. O acelerador é para ser colado lá em baixo e sempre até acabar os jogos. Na próxima época vamos ver com quem é que podemos contar e ver a melhor forma de preparar as atletas para todas as adversidades, não é, que podem acontecer. Também ainda não sabemos quais são as equipas que regressam à segunda divisão, não é? Fruto da descida. E vamos analisar os adversários, vamos ver o que é que as atletas precisarão, e a partir daí, lá para meios de agosto, iremos começar então a trabalhar mesmo a sério a próxima época. Não quer dizer que esta taça de encerramento não seja já uma preparação, a rampa de lançamento. Exatamente, uma rampa de lançamento para começar já a trabalhar alguns automatismos entre atletas,
para que da melhor forma já esteja tudo interligado para depois iniciarmos a nova época. Muito bem. Mariana, regresso novamente a ti. É inevitável esta pergunta, que há pouco estava o Presidente a falar sobre essa situação. Como é que é conciliar, digamos, eu também recordo-me que fiz esta questão também às tuas colegas que já tiveram da última vez. Como é que é conciliar, faço essa pergunta também naturalmente, obviamente para ti, como é que é conciliar, digamos, a tua vida pessoal, profissional, não sei se trabalhas, mas ou estudas, como é que é conciliar isso e os horários que são um bocadinho discrepantes, digamos assim, para a capacidade do treino que vocês têm durante a semana? Não é fácil nem para mim nem para nenhuma das minhas colegas. No meu caso, eu estudo e trabalho, e a minha sorte, entre aspas, é ter um part-time, e eu tenho as aulas de manhã, durante o dia, vou conciliando com o trabalho, e o handball está guardado para a noite. Óbvio que uma pessoa chega ao final do dia cansado, não é? Mas costuma-se dizer que quem corre por gosto não cansa, e é um bocadinho essa expectativa, é dar o litro ao final do dia, não há outra questão a salientar. Isso dá motivação, obviamente. Claro que sim, é ir para os treinos sempre motivada, porque mesmo que aconteça alguma coisa má durante o dia, o handball é um escape. Eu li uma entrevista tua. Sim. Sabes que eu sou muito curioso e preparo-me também, obviamente. Mas não posso deixar de fazer aqui uma questão do qual tu também referes nessa pequena entrevista, se assim podemos chamar. Qual é a diferença entre a anterior equipa técnica com esta atual? Tu em 2014 regressaste ao Lusitanos. Certo. Qual foi a diferença? Entraste com uma equipa técnica, neste momento tens outra equipa técnica. O que é que tu encontras diferenças tendo em conta este teu progresso, digamos assim, ou esta tua, se quiseres, esta tua carreira como handbolista? Já agora, desculpa interromper-te, já agora diz-nos onde é que tu começaste, ou de onde é que tu vieste antes de... Como já referi anteriormente, a minha formação é dos Lusitanos, mas quando era o primeiro ano de juvenil tive uma proposta para ir jogar para o Santa Joana. E foi tudo a jogar bem, porque eu mudei-me de casa para a Maia, e então era mais perto para mim a Santa Joana. Aceitei, estive lá 3 épocas, se não me engano, e não há nada como voltar a casa. Então foi o que eu fiz, voltei aos Lusitanos, apanhei o César. O César é uma pessoa espetacular e não tenho um único dedo a apontar sobre o que ele apostou em mim ou o que fez para mim. Não o conhecia enquanto treinador, apenas enquanto pessoa. E não digo que não houvesse nada a faltar ao César. Ele apostava bastante em nós, dava-nos a garra necessária. Eu conheci o Ricardo, eu trato-o por Pinto, sinto mais à vontade. Conheci o Pinto ainda com o César, foi o César que o lançou para nós, e o Pinto veio um bocado na área dos guarda-redes. E o Pinto é uma pessoa que sabe passar a mensagem que quer e passa da forma mais correta. Ele tem as suas formas, tem as suas maneiras, e sempre desde o início nos deu uma motivação extra, deu-nos aquele cheirinho que era necessário para nós despertarmos. Quando César foi embora, nós sentimos-nos completamente sem chão, não sabíamos o que é que havíamos de fazer, até que houve alguém, nomeadamente o Pinto, que meteu a mão e disse que nos acompanhava. Foi a melhor notícia que nós podíamos ter tido, sem dúvida, alguém a confiar em nós, a acreditar em nós. E sobretudo apoiar-vos, não é? Ora, nem mais. E para mim ainda melhor, porque se eu já tinha a confiança com ele, se eu já tinha aquilo que nós vinhamos a desenvolver nos treinos de guarda-redes, desenvolver isso para a equipa em geral, para mim era uma ótima visão. Até porque ele era guarda-redes, não é? Ora, nem mais. Ele era guarda-redes. Uma mais-valia. E ele não gosta de ser tratado como treinador, mas para mim será sempre um treinador. Claro. E eu sabia como é que ele era, sabia como é que ele motivava as pessoas, e saber que ele ia fazer isso com a equipa toda foi a cereja no topo do bolo. Acho que era mesmo uma questão de motivação e de uma garra extra que nos estava a faltar com a nossa antiga equipa técnica. Muito bem. E quais, no fundo, o que é que tu achas que poderá fazer o Lusitano, pelo menos até ao final da época? O que é que nós o objetivo fazer? É vencer esta taça. Claro que sim, e não nos passa outra coisa pela cabeça. É nunca inferiorizar os adversários, não faço ideia quem é que vamos encontrar pela frente, mas nunca inferiorizar ninguém, mas também não superiorizar.
Como o Ricardo referiu, tudo está ao nosso alcance. É uma questão de meter isso na cabeça e dar sempre o nosso melhor com o mesmo objetivo de sempre, que é ganhar. Muito bem. Eu queria agradecer-vos o facto de terem estado aqui connosco hoje, mais uma vez, ao Ricardo, ao Presidente Eduardo Ferreira. Desejo-lhe as maiores felicidades para o clube. Sempre que precisarem, o Ricardo já sabe, a Rádio Matosinhos Online está aqui para vos apoiar. Obrigado. Posso acrescentar em primeira mão que vai haver aí um apoiozito, mas depois falamos mais para a frente. Ok, obrigado. Ok? Desejo-vos as maiores felicidades e já sabem, contem connosco, que é assim que nós podemos ajudar as coletividades em Matosinhos. Ok. Muito obrigada. Ok? Muito obrigado. Nada, sempre às ordens. Para já vamos então ficar com o tio Gomes e Balada Boa.